Quero convidar a igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 3. João 3. E nós vamos ler a partir do versículo 22 de João, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, estou usando a Nova Almeida. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado com o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu oro pedindo iluminação do Senhor nesses corações. Eu oro para que o Senhor, Deus, esteja com essas vidas, sarando, curando, libertando, trazendo paz. Pai, que essa palavra seja uma bênção, que essa palavra encontre corações férteis essa noite, que essa palavra, Deus, possa mudar vidas. Eu te peço, assim como mudou a minha vida, possa também mudar a vida dos meus irmãos. Que eles não saiam daqui apenas acumulando informações, mas que eles saiam daqui, Deus, praticando, vivenciando, louvando ao Senhor por tudo que foi pregado e ouvido nessa noite. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João Batista, lembre-se, não pode ser confundido com João, aquele que escreveu o Evangelho. João Batista está aqui e ele é o último profeta antes da vinda de Jesus. Interessante, né? João Batista é o último profeta literal antes da vinda de Jesus. Antes de começar a nova aliança, ao final do Antigo Testamento, João Batista é esse profeta. E aqui ele está cumprindo uma das profecias do Antigo Testamento, que é alguém que ia anunciar o Messias, alguém que ia anunciar a vinda de Jesus. E é interessante que nesse Evangelho de João, é a última aparição de João Batista. Depois dessa palavra dele, olha só, depois que João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua, não se fala mais nada sobre João Batista nesse livro. Nada, mais nada. Mais nada é falado de João Batista nesse Evangelho. E aí você pensa comigo, 400 anos se passou sem Deus falar com ninguém, sem Deus levantar profetas, e aí João aparece com essa mensagem, um cara meio esquisito. Comia mel silvestre, comia gafanhoto, vestia pele de animais, dormia no deserto, em cima da areia e porventura usava pedra como travesseiro. E por causa de João vestir daquele jeito, e por causa da mensagem dele, ele chamava a atenção de muitas pessoas. Onde João passava, ele virou alguém muito popular. Multidões iam até ele. E João está aqui no auge do ministério da vida dele. Imagine você no auge da sua vida, no auge da sua carreira. Multidões iam até ele e é interessante que nesse momento é um momento de transição. Jesus está entrando aos pouquinhos em cena, no seu ministério, e João Batista está meio que saindo de cena. Então João era popular, mas Jesus até então nem era tão popular assim. Talvez Jesus nesse momento aqui era conhecido só como filho de Maria e José, aquele carpinteiro. E aí então Jesus começa a aparecer um pouco mais em cena enquanto João está deixando essa cena. Mas tempos depois, irmãos, a gente sabe que Jesus é exaltado e João Batista sai de cena com o passar do tempo. O Messias passa a ter mais notoriedade. E nós lemos aqui do verso 22 ao 24, que depois de um longo período de conversa com Nicodemos, Jesus sai de Jerusalém e vai para a região rural da Judéia. A gente vê isso no texto anterior, estava até falando para os meninos ali na aula de batismo, sobre esse texto do encontro de Jesus com Nicodemos. Então Jesus sai de Jerusalém nesse encontro com Nicodemos e vai para uma região da zona rural,
ele sai da cidade, está lá na zona rural da Judéia, a mesma região que João Batista estava. E Jesus então vai na companhia de alguns discípulos, provavelmente eram 6 discípulos, os mesmos mencionados em João capítulo 1, de verso 35 a 51. Os 12 ainda provavelmente não estavam com ele, possivelmente esses 6. E aí aqui a cena é mais ou menos o seguinte, olha, tá os dois na região rural da Judéia, Jesus batizando e João Batista também batizando. Jesus com seus discípulos, João Batista com seus discípulos. E aqui a gente notou que, olha, verso 22, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. É interessante que só esse evangelho fala de que Jesus batizava, mas não era necessariamente Jesus quem batizava. O ato em si do batismo era feito pelos discípulos e Jesus era uma espécie de supervisor, vamos dizer assim, daquele ato. Porque nós lemos no próprio Evangelho de João, capítulo 4, verso 2, que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas sim os seus discípulos. Então, era isso. E a palavra Edom, que a gente vê aqui no verso 23, significa fonte das águas em hebraico. Ou seja, eles estavam ali perto dessas águas para realizar batismo. Jesus então fica perto de João Batista, mas meio que não aderiu ao movimento dele. Eram meio que 2 ministérios atuando paralelo, né? Jesus e João Batista. Isso não significa, irmãos, que os batismos deles eram diferentes. O batismo de João Batista e de Jesus tinham o mesmo propósito. O batismo de João realizava era para Jesus de acordo com a vontade de Deus. Então, os dois estavam realizando a vontade de Deus. Os dois estavam fazendo a vontade de Deus, cada um no seu modo distinto, cada um com seus discípulos. E desde o início do seu ministério, João era um cara meio isolado, sabe? João não era um cara muito popular, não. E todo mundo que parece que ia buscar a mensagem de João Batista, eram as pessoas que iam até João, eram as pessoas que iam atrás dele. João não estava preocupado de ir lá acariciar ninguém, não. Ele não fazia como eu faço aqui, que vai cumprimentando por um. Ele pregava a mensagem. Quem quiser ouvir, que vá. Mas Jesus era diferente. Jesus ia até as pessoas. As pessoas tinham que ir até João Batista. Mas Jesus ia até aquelas pessoas, ensinando e fazendo discípulos. Nesse aspecto, então, os dois eram diferentes. E no verso 25 e 26, nós lemos o seguinte. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. O que era isso aqui, irmãos? É o seguinte, em Israel antigamente, para alguém ser purificado, era utilizada a cerimônia de purificação. Não sei se vocês já viram lá no The Chosen, aquele último episódio, acho que da 3ª temporada, que Pedro está lá, né, e Jesus anda sobre as águas, e Pedro também anda sobre as águas. Eles colocaram ali Éden, né, como a mulher de Pedro, ela está precisando ser purificada porque perdeu o neném, né? Ela teve um aborto espontâneo e ela chora a perda daquele bebê e tal, e agora ela vai até o sacerdote para ser purificada. E como que ela era purificada? Ela entra num tanque, literalmente, né? Um tanque com água. Esse era o meio de purificação. E esse judeu que foi abordar os discípulos de João estava perguntando se aquela purificação judaica, aquela purificação que apontava ali naquele tanque, tinha a ver com o batismo de João Batista, se era a mesma coisa. E ali eles estavam discutindo, né, se havia diferença ou não. E sabe-se lá por quê? Esse judeu foi lá tirar satisfação com os discípulos. Mas o tom da conversa mudou. O tom da conversa mudou porque a conversa começa com uma forma de purificação, e se o batismo de Jesus ou de João Batista era o mesmo. E nesse momento de transição, eles queriam resolver aquela contenda. Aquele judeu não estava satisfeito. Mas é interessante que o tom da conversa começou a mudar. E aí o que vai na boca dos discípulos de João não tem nada a ver com a conversa de purificação. Olha só, verso 25. Surge uma discussão entre os discípulos de João e o judeu a respeito da purificação. E foram até João. E lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Ou seja, tipo assim, não tinha nada a ver com a história do judeu da purificação. O judeu vai lá procurar os discípulos de João para falar de purificação e eles estão contra Jesus. Em outras palavras, sabe o que me lembra isso? Algumas discussões na internet ou sobre teologia. As pessoas começam uma discussão teológica, até aparentemente saudável, uma discussão teológica até aparentemente justa, mas lá no final mostram uma motivação errada do coração. Na verdade, os discípulos de Jesus
de João Batista não queriam saber era nada de purificação. Eles queriam era atacar Jesus e os discípulos dele. Então a conversa que começa com purificação mostra a verdadeira motivação e o ciúme que os discípulos de João estavam tendo de Jesus, irmãos. Então aquela discussão com os judeus só serve para despertar aquilo que estava na mente e no coração deles. E eles estavam com ciúme de Jesus, estavam com uma espécie de competição. Eu vejo muito nesses debates na internet. O cara começa com um debate interessante, mas aí depois daquele debate teológico ali na internet, ou até mesmo pessoalmente, mostra na verdade uma intenção do coração errada. Uma intenção do coração que não tinha nada a ver com o início da discussão. E isso mostra que na verdade ele nem estava com zelo pelo debate teológico, pela doutrina da igreja, nada. Demonstra nessas discussões teológicas, às vezes é inveja no coração mesmo, às vezes é competição, às vezes é para ganhar uma disputa na discussão. Sabe aquela história de você sair com um troféu de que tem a razão? Então, é interessante que se você lê, olha, nesse versículo 25, é uma repreensão velada. Os discípulos de João Batista não chegam e repreendem João diretamente, mas é uma repreensãozinha velada, disfarçadas. É como se eles dissessem mais ou menos assim, olha, João Batista, a gente não pode deixar isso acontecer, João. Afinal, você veio primeiro que esse homem. Você nota que ele não fala o nome de Jesus, os discípulos não falaram o nome de Jesus. Olha, mestre, aquele que estava com o Senhor, não falou o nome de Jesus. No outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, também não falou o nome de Jesus. Está batizando e todos vão até ele. Em outras palavras, havia uma ciúme dos discípulos de João Batista. É como se João estivesse deixando as coisas meio soltas, né? Eles chamaram no início do texto João Batista de mestre, não é? Mestre, olha aqui, rabi. Mas, na verdade, eles não estão seguindo o ensinamento do mestre deles, que é João Batista. A maneira como ele fala mostra inveja, mostra competição. É como se falasse assim, João Batista, se você não tomar uma atitude aí, Jesus, aquele homem, né, nem fala o nome de Jesus, aquele homem que o Senhor deu testemunho lá, vai ter mais discípulo com você, viu? Ó, se você não tomar cuidado, a igreja do fulano vai crescer mais que a sua, pastor. Em outras palavras, né? A igreja do nosso concorrente Jesus está crescendo mais. Ele está tendo mais discípulos. O senhor não vai brigar com ele, não? O senhor não vai falar nada. Então, irmãos, os discípulos chamavam João Batista de mestre, mas não estavam seguindo os ensinamentos do seu mestre, não. Os dois ministérios aqui estavam crescendo junto e estavam tendo um ciúme, uma disputa, uma concorrência, uma inveja na cabeça dos discípulos. Mas na perspectiva de Deus estava tudo certo, irmãos. Na perspectiva do Senhor estava tudo bem. Jesus trabalhando, João Batista trabalhando, mas na perspectiva do homem não estava tudo certo. Na perspectiva dos discípulos de João Batista tinha uma rixa, uma concorrência. É incrível, irmãos, como os discípulos de João Batista desprezaram Jesus. E além disso, não só desprezaram o nome de Jesus, nem falando o nome dele, quando utilizaram um hipérbole, dizendo o seguinte, olha que no final eles falam, e todos vão até ele. Eles usaram um exagero, uma hipérbole, falando que, tipo assim, ó, ele está roubando os nossos discípulos, ô João Batista, não vai fazer nada. O Jesus está roubando os nossos discípulos, está batizando gente, e está todo mundo indo até ele. E na cabeça dos discípulos, meus irmãos, João tinha que tomar uma atitude. Em outras palavras, os discípulos falaram o seguinte, olha, você está dando testemunho desse homem? Você deu testemunho dele, né? Agora nós estamos perdendo mesmo para ele. Olha, você ficou dando testemunho desse rapaz aí, desse homem, agora a gente está perdendo pessoas para ele. Sabe o que é mais curioso? Naquela época, os discípulos não entenderam Jesus ao vivo. Não entenderam a missão de Jesus. Não entenderam, na verdade, nem a missão que eles tinham que ter diante de Jesus. Eu fico perguntando, e hoje, irmãos? Hoje que a gente nem vê Jesus pessoalmente, você está entendendo a sua missão aqui nesse mundo? Você está entendendo o que você veio fazer, o propósito? E se eles não entenderam a mensagem de João Batista, eles perderam o propósito do qual o ministério do próprio mestre deles, que era João Batista. Porque João havia dito que ele não era o Cristo. João Batista já falou, olha, eu não sou o Messias, eu não sou enviado. Ele diz isso no capítulo 1, a partir do verso 19. E aí eu fico pensando, será que você entendeu a mensagem do qual Jesus veio? Se nem os discípulos de João Batista entendeu? Porque parece que a gente não está anunciando Jesus. Parece que a gente está anunciando as nossas próprias obras. Você já reparou que aquele irmão fala assim, olha,
eu fui no monte, Deus falou comigo. Ó, você quer que a sua resposta de oração aconteça? Me dá seu nome aí que eu vou levar para o monte, porque Deus ouve a minha oração. A minha oração é tipo mais poderosa que a sua. As pessoas se vangloriam das suas próprias obras. Olha, eu fui fazer uma missão em tal lugar e tantas almas se converteu, tanta gente falou em línguas, tanta gente se batizou. Quer dizer, o cara fica contando as obras dele e esquece o nome de Jesus. Esquece. E tem muita gente mestre nisso. E a internet potencializou isso. Como que a internet potencializou isso, irmãos? Potencializou o pecado de que cada um agora está disputando e usando o nome de Jesus como uma espécie de laranja para os seus ministérios pessoais. É mais ou menos o seguinte: quantos membros da sua igreja tem? Ah, só isso? O cara mal te cumprimenta e já fala do número de pessoas que ele tem na igreja dele. A pessoa mal te cumprimenta e já fala quantos canais no YouTube ele tem, quantos inscritos, quantos seguidores eles têm no Instagram. Quer dizer, ele está usando o nome de Jesus para manifestar obras próprias, obras pessoais. Então parece que o nome de Jesus é uma fachada para que cada um levante seu próprio reinadinho. E no verso 27, João dá uma resposta para os discípulos. E essa resposta vai em 3 vertentes. Eu chamo de 3 frentes de argumentação. A primeira frente de argumentação de João foi o seguinte: Deus é soberano. Essa é a primeira frente. Ele diz, olha, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Irmãos, Deus é soberano. Ninguém recebe alguma coisa se do céu não foi dada. João está dizendo que, em outras palavras, que Deus é que distribui dons e talentos. Que Deus é que levanta e abate pessoas. Logo, se alguém é muito abençoado aos olhos humanos, saiba que isso é Deus que deu. Saiba que isso é para a glória de Deus. Se o Hernandes Dias Lopes é o que é hoje, é porque é para a glória de Deus. Eu não tenho que ficar enciumado. O Augusto Nicodemos não tem que ficar enciumado. Os pastores da IPB não tem que ficar enciumados. É para glorificar a Deus que Deus levantou ele, entende? É para a glória de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Você está querendo ver injustiça nos olhos de Deus? De que Deus levantou um e não levantou você? Ou isso está mostrando, na verdade, é o pecado da inveja que está no seu coração? Como os discípulos de João. Quer dizer, quando você vai levantar essa suposta injustiça de Deus, que Deus deu mais para um, deu menos para outro, você está levantando a injustiça de Deus ou a sua inveja? Irmãos, Deus é soberano. Aprove a Deus, lembra lá na parábola dos talentos? Aí ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para um. Glória a Deus por isso. O que você está questionando com Deus? Portanto, se existe alguém aparentemente mais relevante do que você, aparentemente que recebeu mais dons e talentos, alegre-se, porque o reinado não é seu. O reinado não pertence a você. O reino é de Deus, a glória é de Deus e só a Ele pertence isso, amém? Então o que está em vista aqui é o reino dele, não o seu. A glória é dele, ele distribui os dons da maneira que ele bem entende. E a parábola dos talentos mostra isso, que cada um recebeu a mesma recompensa. Reparou isso? O que recebe 5 talentos, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que recebeu 2 talentos, da mesma maneira, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa foi a mesma, apesar de muitos terem recebidos diferentes. Por quê, irmãos? Você se esquece daquele versículo, que é o que muito é dado, muito será cobrado? Então, se alguém é dado muitos talentos, Deus vai requerer naquela medida. Se você recebeu só um talento, Deus vai te cobrar nessa mesma medida. Mas quem recebeu muito, há de ser cobrado muito. Ele é mais sábio que nós, os seus caminhos e pensamentos são mais altos que os nossos. Mas como existe ciúme, inveja e comparação, irmãos, nas redes sociais, na boca das pessoas, no meio dos pastores, entre as ovelhas. Você se lembra que antigamente as comparações eram bem menores? Você tinha uma fazenda, o seu outro tinha uma fazenda, você invejava o cavalo, as vacas, o lago, a casa, a sede, o paiol do outro. Hoje não, hoje você inveja com as redes sociais tudo e todos. O cara pode estar lá do outro lado do mundo, você está invejando a mulher dele, o corpo da mulher dele, o dinheiro do cara, o prestígio que ele tem. A inveja hoje foi extremamente potencializada. Mas as pessoas têm buscado estatísticas, números e comparações, e infelizmente isso tem adoecido a igreja. Irmãos, ao invés de você remoer na inveja, ao invés de você se comparar com o outro,
ao invés de você se remoer na ira e na comparação, você deveria estar preocupado em servir a Deus com aquilo que Ele te deu. Qual que é o seu lugar no reino? Preocupe-se com isso. Qual que é o dom e talento que Ele te deu? Preocupe-se com isso. Como é que você serve a Deus? Preocupe-se com isso. Como você vai servir a Deus? Preocupe-se com isso. Porque você serve um do outro e você não está aqui para comparar um com o outro. Mas, irmãos, infelizmente, os discípulos de João não sabiam, mas João tinha essa consciência. João não caiu na pilha deles. João Batista não foi levado pelo ciúme e inveja dos seus discípulos. Ele jamais entrou nessa discussão de comparação. Mas como a gente ama isso, não é verdade? João Batista, na verdade, queria encorajar para que a gente tivesse um coração grato. Olha, Deus é soberano. Vamos agradecer por isso. Deus é que deu dons e talentos. Vamos ser gratos por isso. Irmãos, esse é um coração contente. Isso é um coração feliz. Alguém que é um coração que não tem competição para o outro. Essa foi a primeira vertente de resposta que João deu. A segunda vertente foi o seguinte. Vocês esqueceram a palavra de Deus. Vocês não se lembram? Aí ele diz o seguinte, olha... verso 28, vocês mesmos são testemunhos que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. A segunda resposta de João é essa, irmãos. Vocês não estão lembrados da palavra que eu dei para vocês, não? Vocês não estão lembrados da minha própria pregação? Eu não sou o Cristo, vocês esqueceram a palavra de Deus, vocês esqueceram o que eu pregava para vocês? Os dizeres de João, irmãos, estavam reorientando o coração dos discípulos, estava colocando o coração deles nos trilhos de novo. E o nosso coração direto sai do trilho, direto. A gente esquece a mensagem de Deus, a gente deixa o pecado falar mais alto. E João não estava incomodado com o declínio da popularidade dele. Já reparou que João estava no ápice da sua popularidade? Jesus estava entrando e João Batista no auge, e a sua popularidade começou a declinar, outros discípulos estavam indo lá para o lado de Jesus, e ele começou a se sentir incomodado? Não! Ele tinha foco no seu propósito, que era testemunhar Jesus, que era a missão dele. Esse era o seu papel e ele estava cumprindo só isso. Irmãos, lá no fundo, o que você tem que ter na mente antes de você morrer? Você vai parar para pensar o seguinte: Deus, eu só quero cumprir a minha missão nessa terra e ir embora para casa. Para o lar celestial, entendeu? Para a casa celestial. Esse é o seu foco. Você tem que pensar, eu só tenho que cumprir a minha tarefa, a minha missão aqui e ir embora para o meu lar celestial. E João Batista sabia disso. Você sabe disso? Você sabe que veio para testemunhar de Jesus? Você sabe que você veio para glorificar a Ele? E a terceira e última frente de resposta que João Batista dá, ele conta uma parábola. Ele diz, verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista estava satisfeito, ele tinha uma vida plenamente feliz. E ele vai contar uma parábola. Antigamente, irmãos, era o seguinte: quem que era o centro de um casamento? Não era a noiva. Hoje em dia é a noiva, né? Naquela época era o noivo. E o noivo contratava um cerimonialista. Quem que é esse cerimonialista? Um amigo muito próximo, um parente, talvez até mesmo um padrinho de casamento. E ele contratava esse serviço desse cerimonial. Então aquele cara tinha uma responsabilidade muito grande, o amigo do noivo. Então o amigo do noivo chegava lá: ô fulano, você vai cuidar do meu casamento. E aquilo ali era uma grande honra, cuidar daquele casamento. Então aquele amigo preparava o casamento, preparava para que tudo estivesse certinho, preparava para que nada saísse errado, igual o cerimonialista faz hoje e tal. Mas na hora que o casamento acontecia, o amigo do noivo saía de cena. Ele saía de cena porque quem que era o foco do casamento? Era o noivo. Ou você já viu uma cerimonialista hoje, na hora que a noiva entra, vai lá a empresa, né, a dona do cerimonial, e fala assim: tá aqui, sou eu que fiz toda essa decoração. A cerimonialista faz isso, irmãos? Claro que não. Ela sai de cena para que a noiva entre. A cerimonialista não rouba a cena do casamento. Ela prepara para que tudo saia bem, para que o casamento seja bom. Porque se o casamento sair bom, o que vai acontecer no final? No final vão perguntar para a noiva: quem que fez a cerimônia do seu casamento? Me passa o telefone, me passa o contato dessa empresa. Eu quero fazer com essa mulher também, porque tudo saiu tão bem no casamento, né? A cerimonialista não rouba a cena do casamento na entrada da noiva. A mesma coisa é o amigo do noivo. O amigo do noivo é esse cerimonialista. Ele não roubava a cena do casamento. João Batista é o amigo do noivo, que é Jesus.
Jesus é o noivo. E João Batista só está preparando a cena do casamento. João Batista só está preparando aquela cerimônia. E que quando Jesus entrar, João Batista sai de cena. Para ele não roubar os holofotes. Por que é um holofote, irmão? Imagine se que tivesse um holofote. O papel do holofote não é iluminar ele mesmo. O papel do holofote é iluminar uma terceira pessoa. O papel do holofote é iluminar alguém e não a si. João Batista não é a luz, ele é o holofote. E aqui, irmãos, é interessante que a gente vê essas comparações, por exemplo, no texto de Oséias, no texto de Isaías, onde a igreja é tratada como a esposa e Deus como o marido. Essa figura de linguagem já estava na mente dos judeus, por isso João Batista usa essa analogia. E aqui, irmãos, a verdade é essa, que quando o noivo chegasse, ele já tinha cumprido o seu papel. João Batista está cumprindo o seu papel como noivo, como amigo do noivo. Mas quantos de nós, e aqui eu falo de nós, a gente quer ser salvador da pátria de muitas vidas? Quantos de nós queremos ser consultados do tipo assim, nossa, sem você, pastor, eu não tomo decisão nenhuma. Aí o pastor fica todo, com o ego inflado. Ou então, quantos de nós queremos ser salvadores da vida das outras pessoas, dizendo assim, nossa, se você não tivesse dado aquele conselho para mim, eu teria feito alguma coisa errada. Olha, sem mim essa igreja não vive, sem mim essa igreja não vai andar. Quantos pastores não amam essa mensagem desse jeito? Olha, se não fosse eu ter te dado aquele conselho, o seu casamento teria acabado. Lá no fundo a gente quer o foco para nós. Lá no fundo a gente quer ser luz. A gente quer que o holofote esteja em nós. Mas isso é um perigo que a gente corre. Um perigo que os discípulos de João Batista estavam correndo. Mas você se torna orgulhoso porque você é procurado. Isso é muito fácil, irmãos. Muito fácil a gente buscar esses prazeres e pastores agindo assim. E não só isso, pastores que manipulam ovelhas, pastores que manipulam pessoas por detrás. E quantas igrejas aí não se acham donos? Quantos pastores não se acham donos da igreja? Irmãos, João foi o maior precursor do maior avivamento da história, onde Jesus se faz carne. Ele poderia talvez se gabar disso, mas nenhum sentimento de inveja e rivalidade tomou conta do coração de João Batista. Ele se alegrou e a sua alegria estava completa. João Batista não estava numa arena disputando espaço com Jesus e prestígio. Ele cumpriu o seu papel e Deus tem um lugar para cada um de nós que cumpre o seu papel no reino de Deus. Afinal, eu quero te fazer uma pergunta. Onde está aquele lema da reforma, somente a glória a Deus? Será que está só no passado? Tem uma frase que diz, muito interessante, de George Whitefield. George Whitefield falou o seguinte, a frase, que o meu nome morra comigo, somente Cristo. Ele não queria que o nome dele fosse propagado. Apesar de eu estar pregando o nome dele hoje, de George Whitefield, ele deixou um grande exemplo para nós, de que quando morrermos, que o nosso nome vá conosco e que seja exaltado somente Jesus. Essa é a alegria do nosso coração. Esse é o contentamento da vida cristã. Se as coisas foram feitas, é para a glória de Deus. Você tem que estar em paz. Você não tem que estar vivendo... Gente, quantas pessoas estão atribuladas por causa de competitividade? No trabalho, na igreja. Você tem que viver alguém contente. Aqui contente, eu não estou falando acomodado, tá? Existe uma muita diferença entre contentamento e acomodação. Eu não estou dizendo um crente acomodado, que está lá numa rede, que está achando que está tudo bem, não tem que fazer nada. Eu estou dizendo de você contente de tudo que Deus já te deu. Você é alguém feliz? João Batista termina a frase dele falando exatamente isso. Olha, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Isso é a teologia do contentamento. Mas aí eu vejo crente estressado porque não está contente com o seu salário. Crente que está estressado porque não está contente com a sua vida cristã. Crente não está contente com o pastor que tem, com a igreja que vive, com o carro que tem, com a esposa que tem, com a namorada que tem, com os filhos que tem, e vive a vida o tempo todo atribulada porque não está feliz. Mas João se mostrava um coração humilde, alegrava e não estava inquieto. João começou seu ministério com grande popularidade, irmãos, mas ele se retirou de cena. João estava no auge dele, ele poderia se orgulhar disso, mas o seu papel era apontar para Cristo. Ele não estava triste, ele estava alegre, estava se regozijando. E o verso 30, eu quero caminhar já para o encerramento. Verso 30, tem uma frase que é uma das mais famosas que a gente conhece, né? Convém que ele cresça e que eu diminua.
Irmãos, essa é a última frase de João Batista nesse evangelho. Depois disso, João Batista não é mais citado. E apesar de ser uma das frases mais famosas da Bíblia, é uma frase talvez menos vivida. Porque parece estranho, né? João Batista, na popularidade que ele tinha do seu ministério, falar em diminuir. João, no auge do seu ministério, imagine você no auge da sua vida. Você no auge da sua vida. Vida acadêmica, vida profissional. E você começa a falar, não, agora eu tenho que diminuir. Irmãos, isso parece loucura para os nossos dias. Imagine para os dias de João Batista. Mas João Batista, irmãos, conferiu à igreja aquilo que a gente tem que saber. Nós somos servos. E o nosso maior título que a gente tem que buscar no reino de Deus, sabe qual que é? O de sermos servos inúteis. O que é um servo inútil? Cumpriu a sua missão. Esse é o nosso título. Toda grandeza humana precisa ser anulada e diminuída. E aqui é um paradoxo que tem que ser seguido. Qual que é o paradoxo? A gente sempre pensa o seguinte, não, Jesus, o seu nome tem que crescer e o meu também. Vamos crescer junto? Eu exalto o nome de Jesus e o meu nome também é exaltado. Não. Biblicamente falando, a proporcionalidade é completamente inversa. O paradoxo é proporcionalmente inverso. À medida que Jesus cresce, o seu nome tem que diminuir. À medida que o nome de Cristo é exaltado, é o seu que diminui. O progresso é na mesma medida. E Cristo, então, irmãos, só vai ser visto em nós dessa maneira. Porque essa é a sua missão. Eu vivo falando isso para vocês, irmãos. Vocês sabem que eu tenho uma missão aqui para deixar para vocês, né? Qual que é a missão? Você ser conformado à imagem de Cristo. Essa é a sua missão diária. Você não tem outra missão maior que não ser essa. E eu sei que gramaticalmente a gente entende que Cristo tem que crescer e eu tenho que diminuir. Mas a sua prática é contrária. Você fala uma coisa, mas no seu coração você vive outra. A lição de João Batista é a maior lição do cristianismo, mas ela é pouco vivida. E convém que ele cresça, nos mostra um coração de adorador, um coração correto, um coração no lugar certo, satisfeito, que não tem necessidade nenhuma nesse mundo. Isso é o resultado de um coração que adora não as suas obras, não a si mesmo, mas a Deus. O reconhecimento do resultado de alguém que conhece a Deus e sabe o seu lugar no reino. E que lá no fundo, meus irmãos, é Cristo crescendo em nós, a gente chama de sine qua non. Uma condição fundamental. Essa é a centralidade. Quero terminar com 3 aplicações básicas. Primeira aplicação, irmãos. A competição não faz sentido no nosso meio. Não faz sentido a gente competir um com o outro. Tem uma ilustração muito interessante que eu já ouvi falar do Ubuntu. É o nome de uma tribo indígena, que eu não sei de onde ela é, tá, irmãos? É uma tribo africana, indígena, eu não sei que tribo é, mas é uma tribo. E nessa missão do Ubuntu, o que significa? Um pesquisador de fora da tribo estava lá, e ele distribuiu, aliás, ele disse o seguinte para um grupo de garotos, né? Estava todo mundo sentado lá numa linha, e ele pegou um monte de bombons e colocou no pé de uma árvore. E aí ele fez uma linha com esses garotos e falou o seguinte, olha, quando eu disser já, todo mundo sai correndo em direção àquele pacote de bombom, e quem chegar primeiro vai ficar com esse pacote de bombom. Certo? Aí então foi preparado o desafio, estava a linha de garotos, o pacote de bombom estava no pé da árvore, e ele falou, já! Quando ele falou já, todo mundo levantou e saiu de mãos dadas. E todo mundo junto, numa linha de mãos dadas, chegou lá todo mundo junto, pegou os bombons, repartiu para todo mundo, né, dos garotos, e ele ficou intrigado com aquilo, ele falou assim, mas vocês não obedeceram a minha ordem, o meu comando? Eu disse que quem chegar primeiro lá ficaria com os bombons. Aí ele falou, os meninos da tribo, né, falou assim, não faz sentido um só ganhar se todos ficarem sem. Não faz sentido ter um só vencedor. Só venceremos se todos formos beneficiados. Então todo mundo chegou junto para que os bombons fossem partilhados entre eles. Essa é a lição da vida cristã. A gente não está competindo um com o outro. A gente não está competindo uns com os outros. Quando a gente entende isso, a gente vive uma vida de paz. Quando a gente entende isso, a gente vive uma vida de alegria, de satisfação e de harmonia.
E talvez se você está aí triste, cabisbaixo, entristecido, ansioso, competitivo e briguento, sabe o seu lugar no reino de Deus, irmãos? Mesmo que isso signifique diminuir sua popularidade, mesmo que isso signifique morrer por amor ao Cristo algum dia, nós perderemos se formos competitivos. Nós acabaremos pressionados pelo mundo para formar discípulos. E aqui eu estou lembrando muito do pastor que lá da primeira igreja está indo para a Itália. E esse pastor, eu conversando com ele essa semana, e ele dizendo exatamente isso, né? Como as igrejas do Brasil estão nessa disputa insana por pessoas, né? Disputa por discípulos, disputa por gente. E eu estou sendo muito franco aqui, honesto com vocês. Eu não sou o maior missionário que trouxe essas vidas aqui para a igreja. Foi Deus que trouxe. E se você está aqui hoje, não necessariamente foi obra minha, foi obra do Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. E eu não estou preocupado se eu vou passar lá na porta da igreja do Edilson, né, Edilson? Lá na igreja lá, como é que é? Igreja de Deus do Brasil. Quando eu passo lá, está lotado, tem tanto carro. E eu falo assim, meu Deus, eu não tenho que estar competindo com esse irmão, ele está fazendo o papel dele do reino, e eu vou fazer o meu. Independente, né, se nós estamos aqui com muitas pessoas ou não, mas os pastores são tentados a isso, irmãos, constantemente, dia após dia, comparando uma igreja com a outra, comparando se tem mais gente naquela igreja ou naquela outra. Isso é uma pena, porque os países da Europa estão padecendo por igrejas, e aqui no Brasil as pessoas querem encher a sua igreja e querem competir com os outros. Mas isso acontece entre os irmãos. É assim com você também? Você está sendo reconhecido pela sua competitividade ou porque você está cumprindo a sua missão aqui na terra? Você está triste, cabisbaixo, porque você está saindo perdendo, ou o seu coração se alegra com o sucesso até mesmo do outro? Essa é a primeira lição, né? A primeira lição é, não faz sentido a competição no meio da igreja. Segunda e penúltima lição, o seu eu tem que estar na cruz o tempo todo. Convém que ele cresça e que eu diminua? Você até entende, mas complicado é praticar isso. Por quê? Por causa do pecado. O pecado não quer. O seu pecado quer dizer que você, lá no fundo, é o dono dessa obra. Lá no fundo, o seu pecado não tem que estar na cruz. Você não quer abrir mão do seu nome, dos seus privilégios, da sua fama, de você ser consultado. Você não quer ser humilhado, mas você quer ser exaltado. Eu já vi, irmãos, de gente que deseja ser humilhado para ele ser exaltado. Sério isso. Ele quer a humilhação para que o nome dele depois seja exaltado. Tadinho de mim, eu fui muito humilhado lá naquela igreja. Tadinho de mim, eu fui muito humilhado pelo meu chefe, mas quando eu tiver minha empresa, o meu chefe vai ver. Quer dizer, ele deseja a humilhação para ele ser exaltado, como diz o texto, né? Os humilhados serão exaltados. Ele quer a humilhação, mas não para a glória de Deus. Ele quer a humilhação para a exaltação dele. Mas se você não negar o seu eu e a sua carne todo dia, se você não sacrificar essa vontade sua todo dia, no final você vai negar é Jesus. Porque o Evangelho nos ensina a cruz, o Evangelho nos ensina humilhação, mas a gente não quer humilhação. A gente quer o nosso trabalho visto, a gente quer o nosso trabalho reconhecido, a gente quer elogio, a gente quer fama, quer exaltação, mas a palavra de Deus já nos diz isso, irmãos. E se você não se humilhar, você não será exaltado. Eu lembro de um campeonato de humildade. No campeonato de humildade, havia uma competição, Denis, quem é mais humilde? E nesse campeonato de humildade teve um vencedor, o cara mais humilde do mundo. E ele então vai lá para receber o prêmio. E quando ele sobe no degrau, no primeiro degrau, quando ele é de campeão, ele perdeu o prêmio, porque ele se exaltou mais do que os demais. Isso nos ensina o que, irmãos? Que a competição de humildade vence, não é quem subiu no degrau primeiro, não é quem recebeu a medalha, mas quem nunca usou a medalha. E por fim, a última aplicação é porque a glória pertence a mais ninguém, irmãos. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém, não é com você que ele vai fazer, né? Se você entende, vive e tem consciência de que a sua vida deve ser para a glória de Deus, você vive em paz. Você não vive atribulado, sabe? Você não vive de um lado para o outro, correndo para cima e para baixo para se mostrar melhor do que ninguém. Você vai viver uma vida que a gente chama da teologia do contentamento, a plena satisfação em Deus, porque a glória é dele. Sabe, você tem que desejar isso no seu coração, você precisa almejar, alimentar essa teologia do contentamento, com todas as suas forças, conforme João Batista falou, eu me alegro nisso.
Sabe por quê, irmãos? Não fique com inveja do outro. Todo mundo vai ser julgado diante de Deus. E lá no fundo, quando você tem esse desejo de ser glorificado, você deseja o próprio Deus. Sabia disso? Você deseja o lugar de Deus. Você é feliz? Você tem uma santa consciência de que você está em paz? Você tem alegria no seu coração? Se arrependa, irmãos, caso você não tenha essa teologia do contentamento, porque ela é fundamentalmente necessária para você continuar sua vida cristã. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar?